Meus queridos irmãos, falávamos em nosso mini seminário sobre curar-se. No binômio saúde e doença, há um fator desencadeador de uma como de outra problemática. A interferência dos espíritos em nossas vidas. Coube a Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, apresentar na psicopatologia das enfermidades mentais a psicogênese de natureza obsessiva. Todos que somos espíritas, aqueles que estejamos vinculados à doutrina, sabemos de como interferem os espíritos em nossas vidas. Temos conhecimento do capítulo doloroso das obsessões, desde as obsessões simples àquelas mais profundas por subjugação. Eu gostaria de encerrar o nosso dia referindo-me à interferência dos espíritos em nossa vida como anjos tutelares, trabalhando pela nossa saúde, trazendo-nos o seu apoio, muitas vezes anonimamente, imperceptivelmente, sem que nos demos conta, demonstrando que a nossa caminhada não é feita em solidão, nem está em soledade. Sempre que nos abramos ao amor, o amor plenifica-nos e faz transbordar a taça dos nossos sentimentos. Porque o amor é vida, o amor é Deus. E naturalmente, essa vida e esse Deus, que são a mesma coisa, de tal maneira se nos impregna que o existir passa a ser uma consequência inevitável de como assimilamos Deus e de como conduzimos a nossa vida. Gostaria de narrar uma experiência pessoal. Quando vamos psicografar, e se trata de uma obra que nos exige dedicação integral, no caso dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, do espírito Victor Hugo, sempre reservamos o período necessário para que essas entidades nobres escrevam de um jato a obra que pretendem trazer do mundo espiritual para a Terra. Mais ou menos 6 meses antes, eles me informam que gostariam de que no período de Y a Z nós evitássemos viajar. E estabelecem um prazo de 20 a 25 dias, durante cujo período eles pretendem escrever a obra in totum. E procuramos já, pela experiência no trato com eles, reservar esse período. E escrevemos 18 a 20 horas diárias, com os intervalos compreensíveis. Porque a mediunidade exige muita abnegação. Todos aqueles que desejamos servir, somos convidados a nos queixarmos menos e a trabalharmos mais. Considerando que a obra é do Senhor e a honra é nossa, de havermos sido convidados para a sua seara, aguardando sermos escolhidos, para então aqueles selecionados serem os elegidos. Por enquanto, ainda estamos na condição de convidados. E os espíritos, que são as almas das pessoas que viveram na Terra, têm também as suas preferências. E particularmente preferências artísticas, culturais, musicais.
sempre nos sugerem que nesse largo período de psicografia, nós coloquemos música por motivos óbvios, para impedir a chegada de ruídos perturbadores do exterior. E todas essas expressões agressivas que ocorrem nos momentos quando necessitamos de mais recolhimento. Cada um deles tem uma preferência de si, sendo que Victor Hugo, por exemplo, prefere as obras de Beethoven, de Mozart, de Haydn e de Wagner. E entre as obras de Mozart, ele tem uma preferência muito especial pelo Requiem. Joana de Ângeles, por exemplo, prefere os cantos gregorianos, a missa de Beethoven, de Wagner e de outros tantos. Manuel Filomeno de Miranda prefere as músicas mais místicas, e cada um deles tem a sua preferência. Já depois de largos anos, eu coloquei alguns CDs em separado. Quando vou trabalhar com determinada entidade, eu já pego a caixa e coloco no aparelho respectivo. Vez que outra aparecem espíritos novos, ou aqueles que antes não pediam nada, e me dizem qual é a sua preferência. E quando me vêm com preferências novas, eu digo, muito bem, até aí eu estou de acordo, mas materialize um CD, para poder facilitar. Eles riem, mas não materializam. Estava oportunamente trabalhando com o espírito Victor Hugo. Ele me havia pedido 24 dias para escrever um romance. E é fascinante esse espírito. Ele tem ainda algumas das paixões humanas. É temperamental, de uma inteligência brilhante. Devo-lhe muito, porque como sou uma pessoa curiosa e ignorante, tenho aprendido com ele muitas coisas que eu gostaria de saber, e é porque não tenho uma cultura acadêmica, nem um autodidatismo, falta de tempo. Eu anoto na mente as perguntas e quando ele está trabalhando, usando o perispírito que me reveste, eu lhe faço perguntas. E fascinantemente, enquanto ele escreve, ele me responde. No princípio eu fiquei intrigado, porque nós somos uma mente direcional. Não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como é que ele conseguia? E como bom francês, ele me deu uma resposta muito gentil. Você ignora isso? E a ubiquidade de Jesus. Eu ainda não a tenho, mas eu já tenho a bipolaridade. Eu não entendi nada, mas fiz de conta que compreendi. A partir daí, eu lhe trouxe uma relação de perguntas e fizemos uma excelente amizade. Porque quando ele vai realizar o seu trabalho mediúnico, ele me coloca em transe sonambúlico e eu sinto desprender-me parcialmente do corpo. E me sinto mais lúcido do que me encontro neste momento. A lucidez fora da matéria, que é um bloqueio, é muito mais encantadora e mais rica. E normalmente, enquanto ele está escrevendo, e eu não tenho outras perguntas a fazer, respeito-lhe a concentração, eu me deleito também com as músicas que ouço. Antes não eram os meus autores preferidos. Haydn é muito para um pobre rapaz de Feira de Santana. Beethoven, mais ou menos. Mozart, eu orava por ele, mas não entendia nada. E Victor Hugo me despertou o gosto, me explicou, porque ignorava a música clássica e erudita totalmente. Ainda ignoro. Mas comecei a ter algum vislumbre. Então agora eu me deleito, eu entendo porque que o autor fez a composição, o que é que ele quis dizer e etc. Há 1 ano e meio, aproximadamente, eu estava psicografando um romance que ainda está sem título e encontrava-me desdobrado do corpo e eu via o Requiem. Eu trabalho em uma pequena sala conjugada ao meu quarto para não perturbar os que dormem no mesmo andar da Mansão do Caminho. E eu transito internamente. Eu me deito invariavelmente às 3 da manhã e levanto-me às 7.
E eu estava deslumbrado, quando subitamente, na penumbra quase total da sala onde trabalhamos, eu vi de Nopino uma claridade iridescente, que se adentrava através da porta fechada de acesso ao corredor. Era uma claridade iridescente, mas não ofuscante, em tonalidade opalina para o azul, que se foi adentrando, e eu senti que a música também tinha cor, e que a claridade que se adentrava mesclava-se à vibração da música, como nos estados alterados de consciência na época dos psicodélicos. Aquelas cores fascinavam-me, quando então me apareceram duas damas. Uma delas dava-me a ideia que desencarnara com a idade de 60 a 62 anos. A outra, que era mais jovem, deveria ter desencarnado entre 40 e 42 anos. Trajavam-se aos anos dourados, 1950, 1960. Acercaram-se-me, e a que se apresentava mais experiente me disse: nós vimos aqui, colocar o verbo corretamente, nós vimos, atraídas pela música. E eu comecei a imaginar o tipo de espíritos que são atraídos com outros tipos de músicas. E a senhora me disse, quando estávamos na terra, ambas amávamos ao Requiem de Mozart. Eu morava no Vale do Paraíba, na cidade de X, em uma fazenda que estava muito próxima às fraldas da Serra da Mantiqueira. Diariamente, quando eu abria a minha janela para aspirar o oxigênio do amanhecer, entre 5 e 5:30 da manhã, uma cascata arrebentava cristais na rocha e a natureza estuante começava a cantar. Eu colocava na vitrola uma coleção de discos, 78 rotações, e a música de Mozart enchia a minha alcova e saía pela janela. Era a minha forma de saudar a natureza, e então eu orava. A outra me falou: eu vivia na capital de São Paulo e morava próxima ao viaduto do Chá. Era viúva na terra. Quando meu marido desencarnou, eu contava 25 anos. E ele deixou-me com uma filhinha de 4 anos. A minha filhinha, na minha viuvez, experimentou a amargura da orfandade, a ausência de pai. Eu desdobrei-me para desempenhar os 2 papéis, mas não consegui preencher a ausência do homem extraordinário que ele foi para nós. E a primeira me disse: aqui estamos, e já que aqui estamos, gostaríamos de lhe fazer 2 pedidos. Cada uma de nós tem um pedido a fazer-lhe. E ela me falou: quero que dê uma mensagem às pessoas da terra. Gostaria que dissesse às pessoas da terra que amem. Diga-lhes que nós sentimos muita saudade. Sentimos saudade da terra. A morte não nos cesseou o sentimento de amor. Nós sentimos muita saudade dos seres amados quanto eles sentem saudades de nós. A diferença é que nós os vemos, nós os podemos cingir num abraço de ternura, e eles nem sempre conseguem ver-nos. Mas a saudade é a mesma. Gostaria de pedir a você para que diga às criaturas que nos amem quanto nós os amamos, aos seres humanos, e que amem a vida na terra.
nós temos muitas saudades da terra, do entardecer, do dia surgindo, do cantar do galo. E como eu morava numa aldeia, numa cidadezinha do interior, do badalar do sino na hora do ângelus, nós sentimos saudade da poesia lírica da natureza. Quantos maldizem a terra, que é um planeta rico de som, de cor e de beleza. Por onde andar, dedique algum tempo da sua mensagem para pedir que amem, que cheguem ao seu jardim com pés descalços para sentir a terra úmida ao amanhecer. E se não tiverem um jardim, que procurem um bosque e saúdem o dia em contato com a terra. E observe o desabrochar das flores, a magia da passarada, a grandeza do sol, arrebentando o seu leque de plumas douradas. Diga, eu olhei-a e ela chorava. É de amor, é de saudade. A outra estava de vistas baixas. Também eu tenho um pedido, como ela disse. A minha filhinha ficou na terra. Eu vim de volta quando ela completou 22 anos. Nesse momento, ela é psicanalista freudiana. E gostaria que levasse a minha filha uma mensagem, porque se está suicidando. Diga-lhe que eu não morri. Quando ela adotou a diretriz acadêmica da negação, revoltada porque morreu seu pai e porque também eu morri, ela se entregou aos disparates do sexo, procurando encontrar um amor que não era possível através da usança, das manifestações da libido. O amor nem sempre necessita de sexo. E o sexo quase nunca necessita de amor. Mas quando puder fazer a união entre o amor e o sexo, aí haverá plenitude. Ela tem usado os homens, que consideras descartáveis. Porque já que a mulher foi usada há tantos anos, e ela detesta essa colocação de inferioridade, ela então os usa. E agora é uma dipsomaníaca. Ela bebe muito uísque. Mas nesse momento ela está suicidando-se com uma velocidade que o senhor não pode imaginar. Ela passou a cocaína. E eu desejo dizer que ela é amada. O senhor me fará o favor de telefonar para minha filha e dizer que esta é a última chamada, porque eu já lhe mandei várias mensagens e ela sempre diz que é o inconsciente, que é telepatia, que é isto ou aquilo com as teses parapsicológicas da negação. E ele disse, mas como eu poderia identificar alguém em São Paulo? Eu lhe darei o nome da minha filha. Eu darei o número do telefone. Eu disse, então a senhora me dê, que eu tentarei memorizar. Ela me disse 2, 3 vezes. Eu acreditei que memorizava. Mas para garantir-me, eu sugeri que ela pedisse a Victor Hugo para que ele escrevesse em um papel ao lado. E então eu vi uma coisa surpreendente. Ela acercou-se-lhe, e embora a mão direita estivesse trabalhando no romance, com a esquerda ele fez a anotação simultânea. E ela voltou e me disse, a minha filha não vai acreditar. Ela está armada para negar como muita gente. Mas não se incomode. Ela até vai maltratar você. Eu disse, já estou acostumado. Não há problema. E se ela for muito rude,
também não se incomode, porque a grosseria é resultado do amor mal compreendido. As pessoas agressivas são pessoas muito frustradas que acreditam não merecer ser amadas. São crianças escondidas. Insista um pouco. Quando eu estava na terra e a minha filha concluiu o vestibular na USP, ela me ofereceu o disco Requiem de Mozart. Ela foi aprovada em psicologia. E logo depois, muitas vezes, ela se deitava em um sofá, em um sumiê, palavra da época, que nós tínhamos na sala, punha a cabeça sobre meu colo, apagávamos as luzes. E os cavalos fantasmagóricos do Requiem corriam pelo céu sem nuvens, levando a alma dos imortais. E ela me perguntava: por que, mamãe? Porque Deus arrebatou papai. Eu nunca perdoá-lo-ei, jamais. Eu me comovia, acarinhava-lhe os cabelos e chorava também. Então, o Senhor me vai dizer, quando ela negar tudo, conte esse fato. Mas ela ainda vai ter uma explicação. Olha o relógio. Eu tenho um relógio sobre o móvel. Eram 2h45 da manhã. Eu agora vou encontrar-me com a minha filha. Ela vai sonhar comigo. Vamos ter um encontro na região dos sonhos. E eu lhe pedirei que abandone o novo vício. E que abandone o velho condicionamento ao álcool. Então o Senhor dirá, como último argumento, que eu lhe falei do nosso encontro. E ela não terá nenhuma arma para protestar. O Senhor me promete? Sim, senhora. E as duas deram-se as mãos e começaram a cantar uma balada, acompanhando a música de Mozart. Eu me comovi ao máximo, porque eu conseguia captar-lhes o pensamento como imagens. Então eu entendi como é que os espíritos falam uns com os outros. Quando os últimos acordes silenciaram, as duas me disseram: não esqueça, peça, me falou a mais idosa, que se ame a natureza e que não se esqueçam de nós que tantos amamos. E a mãezinha me disse: já me vou, não esqueça. Eu fiquei emocionado. Quando o Victor Hugo terminou, eram 3h15 da manhã. Eu recolhi as folhas de papel, perfurei-as, guardei-as no classificador e me fui deitar. Às 7h, quando eu despertei, lembrei-me incontinente com a lucidez que estou neste momento. E achei que não era uma hora muito recomendável para telefonar a uma pessoa. Aguardei às 8h30 da manhã, que já é mais ou menos uma hora paulista de trabalho. Liguei o telefone e uma pessoa ainda sonada atendeu e eu perguntei se era a doutora fulana. Sim. Eu lhe peço o favor de me ouvir por 5 minutos sem desligar o telefone. Eu me chamo Divaldo Franco, moro na cidade do Salvador. Estou telefonando do aparelho número tal. Trata-se de algo muito grave. E eu gostaria que a doutora me ouvisse. Mas para não parecer qualquer uma coisa perturbadora, ou qualquer uma chantagem, eu lhe darei nomes de colegas da senhora em São Paulo e números de telefone, a quem a senhora pode ligar para tomar alguma informação sobre mim e ver que eu sou uma pessoa que existe, e ver que eu sou uma pessoa honrada. E depois eu volto a telefonar-lhe. E ela me falou com mal-estar: vá adiante. Eu disse: eu sou espírita. Ela disse: já vi. E sou médium. Mais uma mensagem, não? Eu disse: a última.
nesta madrugada. E contei com mais detalhes o que estou sintetizando. Ela ouviu tranquilamente. E quando eu terminei, ela me disse: Senhor Franco, o senhor me desculpe. É mais uma tentativa que os espíritas têm de quererem convencer os outros. Eu disse: mas é uma colocação equivocada para uma nobre psicanalista. Porque nós não nos conhecemos. E não conhecemos pessoas que nos sejam afins ou relacionadas. A sua genitora me disse que a senhora não ia acreditar. Mas ela me deu uma chave. Ela me falou que depois do êxito do seu vestibular, a senhora lhe ofereceu uma coleção de discos de Mozart, particularmente do Requiem, da música, e que as duas, então, narrei-lhe. E eu senti que ela teve um choque. Esse choque emocional que se transmite. Ela diz: mas o senhor é um interessante telepata. Eu disse: pelo menos não sou psicopata. É uma vantagem. Mas o senhor está pescando isso no meu inconsciente. É verdade. A senhora vê que se trata de uma pessoa honrada. Porque ninguém na Terra sabe disto, não é verdade? Isso é verdade. Só a senhora, que me está transmitindo telepaticamente, e sua mãe, que me disse diretamente. Senhor Franco, eu tenho muita dificuldade de acreditar. Eu não consigo acreditar. Eu sei, doutora, e eu entendo, mas eu quero desincumbir-me de uma tarefa. A sua mãezinha me disse que a senhora está suicidando-se. E a preocupação dela é que a senhora está matando-se e ela não vai poder aparecer-lhe quando a senhora chegar ao mundo da verdade. Porque é um suicídio lento e cruel. E veio a pergunta. Ela lhe disse como? Não, senhora. Os médiuns devemos aprender a coar e a somente transmitir boas notícias. Há uma vaga, uma onda de os médiuns só darem más notícias. Será que no mundo espiritual não tem beleza? O povo fala tanto de umbral, mas não fala das regiões felizes. Por que será? Só falam dizendo que quem não proceder bem vai para o umbral. Por que não fazer o inverso? Quem proceder bem vai para o paraíso. Porque a mensagem deve ser pessimista. Ou então, você está obsidiado, você está obsidiado, você está obsidiado. Os óculos são escuros, só veem a treva. Está na hora de colocar olhos luminosos para o mundo em sombra. E claro, eu digo, ela não me falou. Mas eu posso depreender, porque eu sou um adulto, um homem maduro. Fui gentil comigo mesmo. E é claro que eu posso entender como a pessoa está realizando o suicídio indireto. Somente que, nos últimos meses, a doutora está enveredando por um caminho que não tem volta. Mas ela lhe disse apenas isto, que me cabe transmitir. Seu Divaldo Pereira Franco, é fascinante ouvir alguém me dizer essas coisas. Como psicanalista, eu nunca tive uma experiência com o paranormal. E agora eu estou tendo, pena que seja por telefone. Eu disse, mas ainda não lhe disse tudo. Ela me deu a chave do enigma. Ela me disse que nesta madrugada, entre 2h45 e 3h15, a senhora teve um sonho com ela. Não foi sonho, doutora. Não há Freud que explique. Ela lhe apareceu e falou-lhe o que eu estou lhe falando. Naturalmente, com outras cores, com outra emoção. E o seu eu consciente há de ter registrado agora, de uma maneira talvez extravagante, porque o nosso cérebro nem sempre decodifica corretamente o que nós encontramos no mundo espiritual. A senhora sonhou ou não com ela? Sonhei. Agora, como o senhor sabe, eu não sei. Eu disse, pois é, doutora, terminei a minha tarefa.
Mas se a doutora desejar conhecer-me, estávamos em maio, eu estarei na cidade de Matão, onde irei proferir uma conferência no dia 1º de agosto, pelo centenário da cidade. E eu tenho certeza que a doutora está curiosa para me conhecer. Ela disse, se eu não estiver, eu redargui, duvido. A senhora é psicanalista e eu sou psicólogo de Cais do Porto. Eu tenho a experiência que vale mais do que um tratado de literatura. Se a senhora desejar conhecer-me, eu estarei em Matão. Seu Divaldo, são mais de 200 quilômetros de São Paulo até lá. E eu disse, qual é o prejuízo? Para mim são 2.800 quilômetros. 2.400. São 2.200 que eu farei de avião e mais 200 que eu farei de automóvel. Então, se a senhora tiver interesse, não esqueça. E anote o telefone do Dr. Miguel de Jesus Sardano, para alguma emergência. Ela disse, não precisa. Eu digo, por favor, anote. Eu farei a gentileza de anotar. Eu disse, pois não. Qualquer detalhe, a senhora lhe pede. Muito obrigado pela sua gentileza. E até Matão, doutora. Ela disse, veremos. E eu me lembrei do chinês. Mal, bem, quem sabe? Bons aprendizes. Mas, claro, com o tempo, apagou da minha memória. E em Matão, no dia 1º de agosto, era um ginásio. E havia um público muito expressivo. Havia um palanque. As luzes do auditório se apagaram. E os spotlights clareavam o lugar em que estávamos. Eu proferia a conferência e, de repente, eu vi 2 olhos na multidão que me chamaram a atenção. Eu chamaria os olhos de estrela, porque faiscavam, eu olhava com discrição, dava uma olhada geral e lá estavam os 2 olhos. Eu disse, meu Deus, que olhos! Quando terminei, eu desci. Veio uma fila de cumprimentos, de amigos, de autógrafos. E, de repente, os 2 olhos de estrelas a uns 5, 6 metros. E eu me perguntei, quem será? Brilhavam. Foi se acercando. E a uma distância regulamentar, eu vi a segunda mãe. E eu digo, é a doutora. Ela se foi aproximando e quando chegou próximo, disse, doutora fulana, mas, seu Divaldo, o senhor é terrível. Que telepata! Eu achei maravilhoso, porque ser médium está meio fora de moda. Agora, ser telepata, olha que coisa chique. Eu até mudei de postura, fiquei assim um pouco telepático. E ela disse, seu Divaldo, como o senhor identificou? Eu disse, primeiro por um pouco de psicologia. Seus olhos, doutora. E agora por mediunidade. Sua mãezinha. Ela está aqui? Eu digo, está, sim, senhora. Seu Divaldo, como é que a sua imaginação cria isto? Eu disse, pescando nas suas lembranças. Como é que ela está vestida? Eu descrevi com detalhes. Seu Divaldo, que coisa, eu não consigo crer. Eu digo, não é importante acreditar. É importante saber. Porque quem acredita hoje, amanhã não acredita. Quantos espíritas hão debandado? Mas quem sabe não muda. Porque sabe. Quem sabe ler, olha um outdoor e diz, não vou ler, já leu. Então é diferente saber do crer, porque o crer é muito emocional, é muito transitório. O saber, até qualquer patologia, é permanente. Então, doutora, não se preocupe como. A senhora comeu hoje, não? Sim, mas não perguntou como. Não interessa. Agora eu gostaria que a doutora fizesse qualquer pergunta à sua mãezinha. Ela está aqui. Mas, seu Divaldo, tudo que eu perguntar está no meu inconsciente. Eu digo, pergunte uma coisa que a senhora não saiba.
Pergunte, por exemplo, assim, na gaveta ou no meu guarda-roupa, contando da esquerda para a direita, qual é o cabide 4, o que é que tem dentro? A senhora sabe? Porque se a senhora me disser que sabe, eu lhe direi que é neurótica. Porque saber tudo arrumadinho já é desequilibrada. Eu sei que ninguém aqui é neurótico. Neurose de arrumação. Também chamam neurose de geometria. Tudo no lugarzinho. Quando alguém empurra, a gente bota no lugar. Ela diz, realmente, eu sou muito bagunceira. Eu digo, então pergunte, por exemplo, o que é que está no banheiro, no chão, ou no quarto, uma coisa que a senhora não saiba. Mas o meu inconsciente coletivo sabe. Como a pessoa faz a maior ginástica para não acreditar. Ele disse, com o inconsciente ou sem ele, eu vou lhe dizer umas coisas que ela está me dizendo. Por exemplo, ela está me dizendo, aonde está o seu namorado X, com quem a senhora ficou muito magoada porque o amou, e ele não lhe respondeu. A senhora começou a usar outros por vingança de quem não lhe quis. A senhora não sabe onde ele está no momento, sabe? Não sei. Eu vou lhe dar o telefone dele. O senhor não vai fazer isso comigo. Eu digo, vou. Porque, gente, mulher não muda nunca. É uma coisa. E amor não correspondido, a gente finge que acabou, mas a lâmpada está acesa lá dentro. A chama só está esperando combustível. E ele disse, olha, doutora, telefone número tal, código tal, anote. Senão a senhora liga errado e vai dizer que fui eu. Anote. Mas, senhor Divaldo, anote. Quem já viu uma cientista tão cabeçuda? Eu aí dei uma baianada nela, o que é que há? Sua mãe está me dizendo. Ela notou e eu vi que estava trêmula. Eu digo, ela está nervosa, que bom. E então ele disse, olha, doutora, se a senhora voltar, quiser outro encontro, no dia 30 de janeiro eu estarei no IMB, no Salão Elis Regina, porque estarei proferindo uma conferência pelos 50 anos de uma instituição venerando a melhor do mundo no seu gênero, que são as Casas André Luiz, Nosso Lar, que atende a crianças deformadas e irrecuperáveis. Então, a doutora, se quiser, vai lá. Mas, senhor Divaldo, o senhor é um tanto pretensioso. Eu digo, não, senhora, é que eu conheço um pouco a alma humana. Quando a senhora chegar em casa hoje mesmo, não vai dormir. E se eu tomar uma drágia, ele vai ficar excitada. Porque a gente não apaga o inconsciente. E a senhora vai ficar curiosa. Principalmente para telefonar para ele. Pode telefonar, porque ele está viúvo, doutora. Ai, ela riu. Vê que presente? Ela disse, mas senhor Divaldo, já tínhamos gasto aí uns 8 a 10 minutos e a filha estava com bom humor. Já estavam tão alegres, porque ela estava demorando, porque é assim. E ela disse, então eu já me vou. E eu disse, até 30. Quando ela foi saindo, eu digo, não, senhora, um momentinho. Agora o preço da consulta. E o senhor cobra? Eu digo, mas é claro. A doutora não cobra? Sim. E eu disse, eu também. Mas eu pensei que vocês espíritas eram grátis. Eu digo, olha como ela sabe. Eu digo assim, é grátis. Nós trabalhamos para os pobres. Mas eu que sou pobre trabalho para mim. Eu sou órfão, não há quem diga. Sou órfão de pai e mãe. Sou solteiro abandonado. Sou aposentado. Olha quanta coisa. É muita pobreza. Então eu posso calcular quanto a doutora cobra por uma sessão de psicanálise em São Paulo, na rua X. Como o senhor sabe? Eu digo, deixa para lá. Inconsciente da senhora. Então nós gastamos uns 10 minutos. Eu vou cobrar uma sexta parte, está bem? Ele disse, pois não, e foi abrindo a bolsa. Eu digo, olha, meu preço é um pouquinho caro. Mas eu posso pagar. Eu digo, não sei. Então eu pedi a alguém
para ir à nossa mesa de livros e trazer meu livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ela não entendeu nada. Eu disse, meu preço, doutora, é a leitura deste livro. E se eu não ler? Eu digo, é má pagadora. A senhora já imaginou a senhora fazer uma psicanálise e o paciente não pagar? Ela diz, não, lá paga na entrada para garantir. Eu disse, eu confio na doutora, estou cobrando na saída. Mas eu lhe vou contar um fato, por favor. O médium Francisco Cândido Xavier me contou que certo dia alguém foi, entre milhares, a Pedro Leopoldo. E ali teve uma entrevista com ele, foi uma senhora. Estava com muitos problemas, ele a atendeu carinhosamente por alguns minutos ou horas, e na saída disse, meu bem, aqui está a solução do seu problema. E deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está a solução. E ela se foi, e Chico Xavier sentiu-se compensado. Oportunamente em Belo Horizonte ele a encontrou. E ela estava exuberante, feliz. E quando viu Chico, ela gritou, Chico, muito obrigado, Chico Xavier. Eu li o livro e adorei o livro. Porque no fim eles se casaram e tiveram muitos filhos. E o Chico me disse assim, uai, tadinha, né? Só tem uma página no livro que fala casamento e divórcio. Eu disse, eu estou dando à senhora. Quando nos reencontrarmos, o que vai acontecer? A senhora, por favor, não me diga que ele casou e que teve muitos filhos, porque ele já era casado e não teve filhos. E nesse livro não aborda a questão. Ela sorriu descontraída e se foi. Continuamos. E no dia 30 de janeiro, eu estava sentado enquanto a solenidade tomava curso. O imenso auditório estava apagado. E casualmente eu me voltei para um lado e lá estavam os olhos de Estrela. Eu disse, ela veio. Dei uma olhadinha, sorri, não podia vê-la sorrindo, mas ela estava percebendo que eu estava olhando para ela. Proferi a conferência, terminamos. O pano de boca fechou, íamos saindo pelos bastidores. Quando veio alguém correndo, seu Divaldo, era ela. Eu parei, e ela veio ofegante, me deu um abraço. Eu disse, descanse um pouco. Ela descansou e me disse, eu venho informar que o senhor é perverso, cruel e psiquiatricamente é um esquizofrênico impiedoso. Eu disse, mas nunca fui tão bem elogiado. Agora me dê a terapia. Por quê, doutora? Porque eu tinha uma vida divertida. Eu não era feliz, mas eu era divertida. E desde maio que o senhor perturbou os meus prazeres. Então isso é sadismo. Me fez sofrer. Toda vez que eu ia tomar um uísque, eu vi o senhor dizendo, está se matando, viu, doutora? E quando eu ia aspirar a cocaína, o senhor estava dizendo, não vai encontrar sua mãe. Eu digo, por via das dúvidas, e se o infame tiver razão? Aí eu optei por diminuir. Mas em agosto o senhor me deu o golpe de misericórdia, com o preço da consulta. Eu li. Realmente não falo em casamento. Eu digo, doutora, e eu vou lhe falar algo que eu gostei muito. E ela fala, eu digo, vai ver que a senhora só leu essa página. Sorrimos. E ela me disse, hoje, e quando ela falou a palavra hoje, eu vi as duas damas do país dos sonhos chegarem luminosas, acercarem-se-nos,
A mãezinha abraçou-a. A dama de mais idade ficou ao meu lado sorrindo. E a doutora me disse: mamãe está aqui. Eu estou sentindo-a. Realmente. Ela acaba de chegar. Seu Divaldo, eu gostaria que ela soubesse, digo, já sabe. Pode estar tranquila. Que a senhora superou a crise? Sim, senhor. Eu me internei em um sanatório para desencharcar-me. Outubro, novembro e dezembro. E sabendo que o senhor vinha para falar nessa instituição, eu procurei saber onde ficava. E fui visitá-la. E a dor que ali reina tocou-me. E eu perguntei: que Deus é este que pode fazer monstros desta forma? E me lembrei do livro que o Senhor me deu. Não, Deus não os fez. Seus atos assim os fizeram pela reencarnação. Afeiçoei-me a uma criança muito deformada, que eu passei a visitar, e adotei-a como filho que eu não tive. E toda vez que eu me acerco, eu canto Requiem, em homenagem à mamãe. Neste momento eu ouvia a música, ouvia aquela música suave, e via os sons transformados em cores. Naquela magia ali nos bastidores, ela me abraçou e me disse: agradeça a mamãe. Estávamos muito comovidos. A mãezinha chorava de felicidade, enquanto a outra dizia mais ou menos assim: terra querida, lar abençoado de nossa vida, Deus te abençoe. E dentro do ritmo da música, ficamos embalados e despedimos-nos. E hoje pela manhã, quando eu me levantei aqui, os 2 olhos de estrelas estavam. E estão brilhando talvez mais do que naqueles dias. Quero agradecer-lhe a presença. E também estão as 2 damas. E o Requiem de Mozart, embalando as nossas esperanças. Apesar de uma música de saudade, de despedida, de morte, anuncia a vida eterna, a imortalidade da alma. A interferência dos espíritos bons em nossa vida é muito grande. Se conseguirmos fazer silêncio para ouvirmos as estrelas, como escreveu Guilherme de Almeida, o poeta paulista, nós conseguiremos ouvir os zéfiros espirituais. Se em nossa casa em penumbra, em um momento de paz, silenciarmos as ânsias do coração, esses seres angélicos a cercar-se-nos-ão, e ouviremos a balada da sua ternura cantando na acústica do ser que somos. O Espiritismo é o maior tratado terapêutico da humanidade. Joana de Ângeles afirma: Evangelho terapia, Espiritismo terapia. Entre tantas nobres terapêuticas que Deus nos enseja pela ciência, façamos a autoterapia do amor e deixemo-nos arrastar nas blandícias dessas vozes que nos chegam do além e que nos convidam a uma nova ordem de valores. Vivemos o momento da grande transição. Esta é a hora da nossa definição. Luz,
ou treva, ação no bem, ou sofrimento logo após, de quebrada em quebrada, uma voz vai nos chegando, a acústica do coração, e nos fala suavemente sobre a necessidade de amar, para que a felicidade se nos enclausure no coração e se exteriorize na honra de servir. Espíritas, meus irmãos, espíritos, meus amigos, aproveitai este momento em que soa o clarim da era nova. Ponde-vos de pé e segui a estrela de primeira grandeza que há 2000 anos deixou o rastro luminífero para que não tropeceis pelo caminho. Não vos perturbem os desafios, não vos inquietem as frivolidades. Superai que estiúnculas insignificantes e tomai modelarmente a consciência do dever, logrando o prazer de servir, auto-iluminando-se cada um. O Senhor ama-nos e não cessa de permitir que os seus anjos venham à terra em sombras, como estrelas, para que a escuridão não seja densa. Despertai para a luz, enquanto é hoje, porque cada momento tem o seu significado e não retorna. Ouvistes o chamado, dizei que estáis a postos para seguir sob o comando da voz de misericórdia, de amor. Não vos deixeis empolgar pelos sofrimentos desnecessários, pelas amarguras superáveis, mas entesourai as moedas de luz nos cofres dos sentimentos, para que a fortuna da imortalidade esteja convosco ao desagglutinarem-se as moléculas do casulo carnal. Volvei aos vossos lares, tocados das fibras íntimas por Jesus. Retornai aos vossos deveres, clarificados pela sublime presença daquele que nunca nos abandona. E haja o que houver, sede fiéis, porquanto somente aqueles que perseverarem até o fim
terão galardão. As nossas são as condecorações ocultas pelos tecidos que cobrem as feridas cicatrizadas dos testemunhos. As nossas são as homenagens das renúncias, dos apodos, das incompreensões, porque elegemos a porta estreita, o áspero caminho, que nos concederão a plenitude. Amai. Amai-vos uns aos outros, para que todos saibam que sois discípulos de Jesus, envolvendo-vos na suave e doce carícia da prece. Nós, os espíritos espíritas aqui presentes, suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde. Muita paz, meus filhos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra.